Parabéns, você é oficialmente um Maratus volans. O mundo te chama de aranha-pavão porque você é colorido e dança, mas na prática você é um erro de arredondamento estatístico com 4 milímetros de comprimento. Sua vida começa na Austrália, um continente que evoluiu especificamente para desidratar, queimar e matar qualquer coisa que respire. E você, com sua genialidade, decidiu nascer logo ali. Sua mãe deposita você num saco de seda. Parece aconchegante, né? Esqueça, esse saco não é um berçário, é um campo de batalha confinado e escuro. Você é um ovo minúsculo, cercado por centenas de irmãos. Mas a natureza preparou uma surpresa antes mesmo de a festa começar. Os Mantispidae, sabe o que é isso? É uma larva de inseto que pegou carona nas costas da sua mãe, fingindo ser um passageiro inofensivo, esperando exatamente o momento em que ela ia tecer o saco de ovos. Quando sua mãe fechou a porta para te proteger, ela trancou o monstro lá dentro com você. Essa larva é um spawn camper biológico. Ela fura os ovos um por um com mandíbulas de sucção e drena o líquido vital de vocês como se fosse um capriçum proibido. Muitos de vocês morrem antes de virar embrião, sugados até a última gota por um vampiro que estava esperando lá dentro desde o começo. Mas digamos que você tenha sorte e a larva não te achou. Ufa, né? Errado. Agora você eclodiu. Você é um Spiderling mole, incompleto e faminto. E adivinha quem é o jantar? Seu irmão. Dentro do saco não existe família, existe estoque. Você olha para o lado e vê um irmão que nasceu 2 minutos antes. Ele não te vê como parente, ele te vê como um shake de proteína para a viagem. Acontece a adelfofagia. É um battle royale no escuro, silencioso e viscoso. Quem come primeiro ganha o direito de sair dali carregando os nutrientes roubados do corpo do irmão. Basicamente, se você sobreviveu, é porque você já é um assassino ou um covarde muito rápido. Mas a saída do saco é onde a física te humilha de verdade. Você é minúsculo. A relação entre sua superfície e seu volume é uma piada matemática de mau gosto. Isso significa que você perde água numa velocidade absurda. E adivinha, você mora na Austrália, onde o chão bate 50 graus Celsius fácil. Você é um organismo teneral. Sua casca ainda não endureceu. Ela não é impermeável. Você é uma gominha úmida andando numa frigideira. Se você não achar uma sombra úmida nos primeiros minutos, você não morre de sede. Você sofre uma falência hidráulica. Seu sangue vira cola, suas pernas travam e você vira uma uva passa microscópica antes mesmo de saber o que é uma mosca. A maioria dos seus irmãos, que escapou do canibalismo, vai morrer assim, secos, duros e esturricados, vítimas da termodinâmica básica. Você não é um predador, é um erro de design tentando não virar poeira. Você pertence à família Salticidae. Sua imponente, quase uma realeza aracnídea. Mas na prática, sua árvore genealógica é um registro de decisões gerenciais terríveis. Seus ancestrais distantes, como as aranhas de teia, eram gênios da preguiça, construíam uma armadilha e ficavam lá, imóveis, esperando o iFood cair do céu. Gasto energético zero, lucro máximo, mas em algum momento do passado, sua linhagem teve a brilhante ideia de abandonar a teia e virar cursorial. Decidiram que caçar a pé, correndo e pulando atrás da comida era o futuro. O problema é que a evolução mudou o software, mas esqueceu de atualizar o hardware. Você é essencialmente um aplicativo de última geração tentando rodar no Windows 95. O maior crime é o seu sistema respiratório. Você ainda usa os chamados pulmões foliáceos. O nome parece poético, mas a engenharia é lixo. Eles funcionam por difusão passiva. O oxigênio tem que entrar sem querer e passar lentamente por lamelas de tecido banhadas em sangue. Isso funciona muito bem para quem fica sentado numa teia o dia todo lendo o jornal. Mas para você é um caçador balístico. Você precisa de explosão muscular. O resultado dessa dívida técnica é humilhante. Você é um atleta olímpico equipado com o sistema respiratório de um fumante sedentário. Você não tem um diafragma para bombear ar. Você não consegue respirar fundo. Toda vez que você corre ou salta, seu corpo entra em pânico por falta de oxigênio quase instantaneamente. Você vive a vida inteira aprendendo a respiração. Quando você decide dar aquele salto heróico ou fazer sua dança ridícula, seus pulmões patéticos não dão conta. Em segundos, a demanda de oxigênio supera a oferta. O que seu corpo faz? Entra em modo de emergência, metabolismo anaeróbico. Parece técnico, mas a tradução é dor pura. Seus músculos começam a queimar glicose sem ar, gerando lactato como subproduto. Em vertebrados normais, o lactato é limpo rapidinho. Em você, não. Ele se acumula na sua hemolinfa como lixo tóxico num bueiro entupido. Você entra em acidose metabólica severa. Sabe aquela sensação de queimação
tensão muscular na academia. Multiplique isso pelo corpo todo. Depois de um esforço breve, você não está apenas cansado, você está quimicamente travado. Você precisa parar, não porque quer descansar, mas porque seu sangue virou vinagre. Enquanto você tenta reverter essa intoxicação interna, você fica ali, parado, vulnerável, com os reflexos de uma pedra. Se um predador aparecer nesse intervalo de recuperação, você não consegue fugir. Você assiste à sua morte paralisado pela própria química corporal. E a cereja do bolo da ineficiência, seu sistema de locomoção. Você não tem músculos extensores nas pernas. Você usa pressão hidráulica. O cefalotórax bombeia sangue para esticar as patas. Se você fura uma pata, não só sangra, você perde pressão no sistema inteiro. O pneu fura e o carro para. Você murcha e trava, incapaz de andar, esperando a morte chegar enquanto vaza pelo chão. Gênio da engenharia, você sobreviveu ao berçário canibal. Incrível, agora você é um juvenil, um adolescente aracnídeo tentando entender como o mundo funciona. E a primeira lição é sobre o seu maior orgulho, os olhos. Sua família, o Salticidae, é famosa pela visão de alta resolução. Seus olhos medianos anteriores são telescópios biológicos com retinas móveis que escaneiam o mundo. Lindo, né? Tecnologia de ponta. O problema é a conta de luz. Manter esse tecido neural de elite funcionando custa uma fortuna calórica. É como instalar uma placa de vídeo de última geração num computador movido a batata. Na natureza, a comida não aparece todo dia. E quando você fica sem comer, seu corpo, que é um gerente financeiro psicopata, começa a cortar gastos. O primeiro alvo, seus olhos preciosos. Estudos mostram que, em privação alimentar, seus fotorreceptores começam a morrer. O processo se chama autofagia retinal. Basicamente, seu corpo começa a comer seus próprios olhos por dentro para recuperar energia e manter o coração batendo. É um ciclo de feedback positivo da morte. Você está com fome, então sua visão piora. Como sua visão piora e você é um caçador visual, você não consegue caçar. Como não caça, a fome aumenta e você come mais um pedaço da própria retina. Você assiste ao mundo escurecer lentamente, ficando cego de fome, enquanto seu próprio metabolismo devora a única ferramenta que poderia te salvar. Mas a fome e a cegueira são apenas o aperitivo. O prato principal do seu sofrimento juvenil é o crescimento. Você tem um exoesqueleto rígido, o que significa que para ficar maior, você precisa rasgar seu próprio corpo e sair de dentro dele. A ciência chama de ecdise, eu chamo de roleta russa biomecânica. Você se esconde, tece um pequeno abrigo de seda e começa o ritual. Você precisa bombear fluidos para estourar a casca velha e puxar cada perna delicada para fora, como quem tenta tirar uma calça jeans molhada sem usar as mãos. É um momento de vulnerabilidade total. Você não é uma aranha, você é uma gelatina trêmula com formato de aracnídeo. E aqui entra o seu maior inimigo, o ar seco da Austrália. Se a umidade estiver um pouco abaixo do ideal, o fluido de muda seca antes da hora. Isso causa adsequidases, a pele velha cola na nova. Você fica preso, literalmente cimentado dentro do seu cadáver antigo. Você puxa, mas a perna não sai. O pânico bate. Se você forçar demais, a perna arranca, autotomia, e você começa a vida adulta manco. Se não conseguir arrancar, você fica lá, retorcido, metade para fora, metade para dentro, esperando a morte por desidratação. Ou pior, as formigas sentem o cheiro de aranha fresca e imóvel e vêm te desmontar vivo enquanto você ainda está vestindo seu pijama de pele morta. Crescer para você é um risco de suicídio involuntário. Bem-vindo à vida adulta. Você sobreviveu à infância, mas agora você entra oficialmente na categoria de petisco crocante para o resto da Austrália. Você se acha um predador porque caça umas moscas idiotas, mas a realidade é que você é um mesopredador. Isso é termo técnico para recheio de sanduíche. Você está no meio da cadeia alimentar. Bate em quem é menor, mas apanha de absolutamente todo mundo que é maior. E se você for macho, a situação é hilária. A evolução te deu um abdômen colorido, brilhante e iridescente. Em um mundo onde a camuflagem é a regra número 1 para não morrer, você veste um colete de sinalização de aeroporto. Aves insetívoras e vespas olham para baixo e veem um ponto de neon piscando na folhagem seca. Você é um outdoor ambulante anunciando proteína grátis. Isso cria a sua rotina diária, a paisagem do medo e Landscape of Fear. Você não passeia, você vive em estado de paranoia neurológica constante. Estudos mostram que a simples presença de um cheiro de predador ou uma sombra faz você entrar em congelamento. Você trava,
fica imóvel por horas. O problema, enquanto você está travado de medo, você não caça e não procura fêmeas. O estresse crônico inunda seu corpo com hormônios que suprimem sua digestão e sistema imune. Você passa a vida adulta escolhendo entre morrer devorado por uma vespa ou morrer de fome, porque estava com medo demais para sair e almoçar. Que vida empolgante, né? E quando a paranoia não funciona e a violência acontece. Bem-vindo ao mundo da autotomia. É o termo técnico para quando você entra em pânico e arranca a própria perna para deixar na boca do predador enquanto foge. Os biólogos chamam de estratégia de sobrevivência. Eu chamo de desmembramento voluntário estúpido. Você acha que escapou, mas na verdade você só parcelou a sua morte. Lembra que você funciona por pressão hidráulica? Perder uma perna é como estourar um pneu de um carro de Fórmula 1. Sua aerodinâmica vai para o lixo. Você corre torto, salta errado e gasta o dobro de energia para percorrer a mesma distância. Aquele mosquito que você pegava fácil agora ri da sua cara, enquanto você erra o pulo por milímetros. Mas o golpe de misericórdia é social. Sua existência inteira, o motivo de você ter essas cores ridículas é a dança do acasalamento. Tente dançar um tango complexo faltando uma perna. Você vira uma piada. As fêmeas de Maratu são críticas de arte impiedosas e obcecadas por simetria. Elas olham para você, contam 7 pernas em vez de 8, e o veredito é imediato: refúgio genético. Você não é visto como um sobrevivente valente. Você é visto como mercadoria avariada. A autotomia te salva da morte imediata apenas para te condenar a uma vida de celibato forçado e fome, vagando manco pelo arbusto até que a exaustão termine o serviço que o predador começou. Você acha que seu corpo é seu templo? Que piada. Para a natureza, seu corpo é um condomínio de ocupação ilegal, com a porta da frente arrombada. Seu maior inimigo não é uma ave gigante. É algo que entra em você e transforma sua existência num filme de horror corporal. Apresento-lhe a família Acroceridae, as moscas-aranha. A mãe mosca nem precisa te tocar. Ela põe ovos na planta e a larva, chamada planídeo, rasteja até encontrar você. Ela sobe pela sua perna, perfura a articulação e entra na sua hemócele, sua cavidade sanguínea. E aí ela espera. Ela pode ficar dormindo perto dos seus pulmões patéticos por meses, respirando o seu ar. Quando ela acorda, começa o banquete sádico. Ela não te mata na hora, isso estragaria a carne. Ela come você por ordem de importância inversa. Primeiro, ela come sua gordura. Depois, ela come suas gônadas. Sim, ela te castra quimicamente e fisicamente, enquanto você ainda anda e caça. Você vira um zumbi estéril trabalhando para alimentar o monstro dentro de você. Ela deixa seu coração e seu cérebro por último, para garantir que a carne continue fresca e oxigenada. Você é comido vivo de dentro para fora, sentindo cada mordida, totalmente consciente, servindo de Tupperware vivo até que a larva decida rasgar seu abdômen para sair. Mas se a mosca não te pegar, o verme merme te dá e pega, esse nematóide cresce tanto dentro de você que esmaga seus órgãos contra a parede do corpo. E ao final, ele sequestra seu cérebro. Ele precisa de água para viver, então ele reprograma sua neuroquímica para você sentir uma sede suicida. Você, um animal terrestre que odeia água, de repente corre para uma poça e se joga nela. Enquanto você se afoga, o verme explode para fora de você. E se você acha que ser pilotado por um verme é o fundo do poço, espere até conhecer os fungos entomopatogênicos, como o gibelula. Eles não querem apenas sua carne, eles querem sua alma motorizada. O esporo cai em você, fura sua casca e invade seu sistema nervoso central. A partir desse momento, você deixa de ser uma aranha e vira um veículo recreativo de fungo. O fungo assume o volante químico do seu cérebro. Você perde o medo, sai do esconderijo e começa a escalar. Por quê? Porque o fungo quer altura para espalhar os filhos dele. Ele te obriga a subir na parte de baixo de uma folha alta e executar o famoso Death Grip. Você morde a folha com toda a força e trava seus músculos numa rigidez cadavérica. Você vira uma estátua viva, presa numa posição humilhante que você jamais escolheria. Com você imóvel e travado, o fungo digere o resto das suas entranhas com calma. E o grande finale, ele frutifica. Hastes de mofo rompem suas articulações, saem pelas suas costas e, suprema ironia, brotam pelos seus olhos. Você morre como um monumento felpudo de fracasso, chovendo esporos mortais em cima dos seus parentes que estão passando lá embaixo. Sua única função final é servir de torre de transmissão para o apocalipse da sua própria espécie. Você não tem paz nem na morte. Seu cadáver vira uma arma biológica contra sua família.
Parabéns, vovô! Você sobreviveu a um ano inteiro de terror na Austrália. Você é uma relíquia estatística. Mas a natureza não dá medalha de honra ao mérito, ela te dá a senescência. E no seu caso, envelhecer não é ganhar sabedoria, é simplesmente quebrar peças que não têm reposição. A tragédia começa com uma regra simples. Depois que você atinge a maturidade sexual, a oficina fecha. Você nunca mais faz a muda. Aquele truque de trocar de pele e sair novinho em folha, acabou. Você está preso na mesma carcaça até morrer. E essa carcaça começa a falhar mecanicamente. O primeiro sistema a pifar é o sensorial. Você é coberto por pelos sensíveis chamados tricobótrios. Eles são o seu radar, sentem correntes de ar, vibrações de predadores e movimentos de presas. Mas, como qualquer pelo velho, eles quebram. E como você não troca mais de pele, eles não crescem de novo. Dia após dia, você fica surdo para o mundo. O vento bate e você não sente. Um predador se aproxima e seu radar está mudo. Você vira um piloto cego voando sem instrumentos, tateando o escuro, esperando o impacto. E a humilhação física continua nas suas patas. Lembra das escópulas? Aquelas almofadinhas adesivas que te deixavam escalar vidro e andar de cabeça para baixo? Elas gastam. A sujeira acumula, as cerdas desgastam e a física para de ajudar. De repente você tenta subir numa folha e escorrega. O grande caçador acrobata agora cai das paredes como um adesivo velho que perdeu a cola. Mas a pior traição acontece na sua boca. Suas quelíceras, aquelas presas que injetam veneno, são ferramentas de precisão. E ferramentas gastam. Como você não troca mais o kit de peças, a ponta das suas agulhas fica cega, lascada ou simplesmente quebra. Imagine a cena deprimente. Você, com sua visão falhando e patas escorregadias, finalmente consegue capturar uma mosca. O instinto de caçador ainda funciona. Você segura a presa, prepara o golpe final e nada. Suas presas rombudas não conseguem perfurar a quitina do inseto. Você tenta serrar, morder, forçar, mas é inútil. Você está segurando o seu almoço, morrendo de fome, mas não tem o abridor de latas para acessar a comida. Você é forçado a soltar a presa e assistir sua sobrevivência voar para longe, derrotado por um desgaste milimétrico. E por dentro, o cenário é Chernobyl celular. Lembra da sua vida agitada, dos saltos da dança frenética? A conta chegou. A teoria da taxa de vida prova que você viveu rápido demais. Seu metabolismo acelerado produziu radicais livres a vida toda. E agora o estresse oxidativo está enferrujando suas células. Você não tem reparo. Seus músculos atrofiam, sua digestão para. No fim, você não morre em batalha. Você cai no chão da floresta, incapaz de subir, incapaz de comer, incapaz de sentir quem vem chegando. E quem vem? As formigas. Elas não respeitam sua dança ou suas cores. Para elas, você é apenas um caminhão de lixo variado, cheio de nutrientes recicláveis, esperando para ser desmontado peça por peça. Você acha que a sua vida é um drama solitário? Que nada, seu corpo é um palco para uma inception de desgraça. Já falamos sobre como você serve de Uber para larvas de moscas que te comem vivo, certo? Mas a natureza olhou para isso e pensou, dá para piorar? Apresenta o hiperparasitismo. Existem vespas, como as da família Ichneumonidae, que são sádicas em nível profissional. Elas não querem você, elas querem a larva que está dentro de você. A vespa localiza você, detecta a larva da mosca escondida na sua hemocele e injeta o ovo dela dentro da larva. É uma boneca russa de agonia, uma matriosca biológica do inferno. Pense na logística. Você está sendo devorado por uma larva e essa larva está sendo devorada por outra larva. Você é o hospedeiro do hospedeiro, a fundação de um prédio de 3 andares de assassinato. Você sustenta 2 gerações de predadores com o seu sangue e seus órgãos, servindo de container para uma guerra que nem é sua. Você morre para que o parasita morra, para que o hiperparasita nasça. Sua existência é tão irrelevante que você virou apenas o chão onde a verdadeira ação acontece. E para fechar o pacote de miséria, vamos falar da sua saúde mental. Sim, você é uma aranha neurótica. Seus quimiorreceptores nas pernas não servem só para achar parceiros. Eles funcionam como um detetor de cenas de crime. Você consegue sentir o cheiro químico da hemolinfa de outros maratus mortos. Basicamente, você cheira o sangue dos seus primos esmagados. Poderia ser um aviso útil, tipo, não vá lá, é perigoso. Mas seu cérebro de nós processa isso da pior forma possível. Ao sentir o perfume da morte, você entra em congelamento comportamental. É um ataque de pânico químico. Você trava, fica imóvel, paralisado de terror, como se tivesse visto um fantasma. O problema é que esse medo supera tudo, inclusive a fome. Estudos mostram que se você sentir esse cheiro, você para de comer, mesmo que esteja morrendo de inanição.
premonição e tenha uma mosca suculenta na sua frente. O medo te proíbe de almoçar. Você fica lá, estático, consumindo suas últimas reservas de energia numa vigília fúnebre inútil, travado por uma neurose de ambiente. Você não é um predador calculista. Você é uma criatura ansiosa que vive assombrada pelos fantasmas químicos dos seus parentes mortos, preferindo morrer de fome a dar um passo em falso no mundo que cheira a cadáver. Você sobreviveu a tudo, aos irmãos canibais, à seca australiana, às moscas parasitas e à rejeição das fêmeas. Você se sente um vencedor. Não deveria, porque o seu fim não será heróico, nem sequer rápido. O destino reservou para você a morte mais cruel e irônica possível, cortesia das vespas caçadoras da família Pompilidae. Para essa vespa, você não é um ser vivo, você é uma geladeira que anda. O ataque é cirúrgico. Ela não quer te matar agora, carne morta apodrece. Ela quer você fresco. Ela pousa em cima de você, ignora suas pernas debatendo e insere o ferrão com precisão de neurocirurgião diretamente nos seus gânglios nervosos. Em um segundo, o mundo apaga. Não a sua consciência, mas o seu controle. Você está paralisado, completamente travado, mas acordado. Você vê a vespa te arrastando pelo chão, batendo sua cabeça nas pedras, te puxando para um buraco escuro na terra. Você tenta gritar, morder, fugir, mas seu corpo é uma estátua de carne mole. Ela te joga no fundo da cova, põe um ovo branco e brilhante na sua barriga e começa a fechar a entrada com terra. Você fica lá no escuro total, imóvel, ouvindo o silêncio, sabendo que a única coisa que vai acontecer agora é o ovo chocar. Você não é mais uma aranha. Você é o estoque de comida viva do bebê de alguém. Mas talvez a vespa não te pegue. Talvez seu fim seja glamouroso. Você é a aranha-pavão, a celebridade do microcosmo. Enquanto você luta desesperadamente contra a fome, a cegueira e o canibalismo sexual, um gigante humano aponta uma lente macro colossal, que parece o olho de um deus furioso, diretamente para a sua cara. O flash dispara. Seus olhos sensíveis, aqueles que custam uma fortuna metabólica para manter, são bombardeados por luz estroboscópica. Você entra em pânico, o estresse inunda seu sistema. Você levanta as pernas e vibra o abdômen, não porque está feliz, mas porque está apavorado, tentando parecer maior ou confundir a ameaça. O humano ri, ele filma, ele chega em casa, edita o vídeo, coloca uma música engraçadinha de discoteca dos anos 70 e posta no TikTok. Sua batalha mortal por reprodução, o momento mais tenso da sua vida, vira meme. Sua existência miserável e paranoica é reembalada como conteúdo fofo para primatas entediados. E depois da foto, o gigante recolhe o tripé e se vira para ir embora. A bota dele desce, pesada, borracha contra exoesqueleto. Crack, você vira uma mancha iridescente e irreconhecível na lama, esmagado sem querer pelo mesmo ser que dizia amar a natureza. Enquanto seu corpo real vira pasta no chão da floresta, seu vídeo digital ganha milhões de likes. Você morreu anônimo, cego e esmagado. Mas sua imagem vive para sempre como uma mentira editada. Afinal, por que é terrível nascer como Marathus volans? Porque você é um atleta asmático, um amante aterrorizado e um zumbi em potencial, cuja tragédia completa foi transformada em uma piada viral.